Amém, uma boa noite. Boa noite. Glória a Deus. Como é bom estar na casa de Deus, embora hoje eu esteja evaporando. Vamos abrir a palavra de Deus lá em João, capítulo 13. Peguei o óculos aqui, esqueci o óculos em algum lugar aí da igreja. No gabinete não está não. João 13, a partir do verso 4. Podemos ler juntos? Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos. Pai, no nome de Jesus, eu te peço graça, sabedoria, unção do Teu Espírito, para que essa palavra seja ministrada, quebrando barreiras no coração, quebrando bloqueios na mente, quebrando impedimentos à maturidade, quebrando as posições polarizadas, quebrando, Senhor, a dificuldade de um relacionamento mais harmonioso dentro do lar, dentro do trabalho, dentro das relações de ministério na igreja, dentro de todas as atividades que o seu povo está envolvido, Pai, a cada um de nós. Eu te peço, age com poder, dá amadurecimento, dá, Senhor, renovação de alma, de entendimento, de mente, para que possamos ser amplamente tocados e transformados pela Tua palavra e pelo mover do Teu Espírito, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Podem sentar, quem estava sentado fica de pé agora. Senhores, queridos, esse é um texto muito forte e eu não vou ministrar hoje aqui sobre lavar os pés. Lavar os pés é uma outra história, um outro tempo, uma outra ministração, mas o objetivo desta palavra de Deus para nós nessa noite, ela diz respeito ao que fala lá em Filipenses capítulo 4, em que diz assim, na versão de João Ferreira de Almeida: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Fala para a pessoa do seu lado: seja a sua moderação, o seu equilíbrio, conhecido de todos os homens. Fala mais uma vez para ele, só que agora um pouco diferente. Que a minha moderação e o meu equilíbrio sejam conhecidos de todos os meus vizinhos, os meus parentes, meus colegas de trabalho, meus colegas de faculdade, e aqueles que moram na minha casa, em nome de Jesus, amém. Às vezes, quando nós falamos daqueles que moram em casa, esse se torna vamos dizer, um objetivo dos mais difíceis de ser alcançado, porque quando alguém se aproxima de nós e a convivência, a interação aumenta, né, você pega o melhor daquela pessoa, você vai conhecer o melhor dela, né? Vai estar ali junto contigo, mas junto com o melhor vem o mais ou menos e vem também o pior daquela pessoa, né? Quando convivemos com alguém, o melhor e o pior de nós
são jogados na outra pessoa, né? E quanto maior a intimidade, mais se conhece o melhor e o pior. Isso às vezes traz dificuldades, às vezes não, sempre traz dificuldades de relacionamento, de convivência, de acordo, né? Sempre é mais difícil. A gente só queria receber o melhor, né? É que junto com o príncipe vem um sapo. Não tem jeito mesmo, né? Junto com o príncipe vem um sapo, né? Junto com a princesa, né? Vem uma encrenca. Isso faz parte, né, da natureza do homem. Vem o melhor e vem o pior, né? E eu queria chamar a atenção nesse texto sobre como é que não deve ter sido fácil para Jesus conviver com Pedro como discípulo. Quem já foi gerente, chefe, diretor, patrão? Levanta sua mão. Já teve os subordinados, né? Você deve saber que alguns dos subordinados mais difíceis são aqueles que sempre são contra aquilo que você fala. Vamos fazer isso. Não, isso não vai dar certo, que não sei o quê. Não, vamos fazer aquilo. Isso daí eu já tentei, isso daí é lixo, isso daí não vai não, né? Ou a pessoa, não vou fazer isso não. E fica contra e tal. E a gente pensa que Jesus não passou por isso. Mas olha esse texto aqui. Jesus falou o quê? Eu vou lavar os pés de vocês. O que Pedro disse? Amém, Senhor, na glória a Deus. Não, Pedro disse o quê? Jamais! Você não vai me lavar os pés de jeito nenhum. Ele estava frequentemente se levantando contra aquilo que Jesus ia fazer. Jesus, em algum momento, né, falou, olha, eu vou morrer. Cara, era uma revelação importantíssima. Jesus estava preparando os discípulos para um momento adverso que estava chegando, estava próximo. Poucas semanas depois aconteceria. E quando ele foi falar com os discípulos, né, olha, eu vou ser entregue na mão dos pecadores, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, na hora que ouviu Jesus falar isso, ele, jamais, né? Ele se levanta contra, não fala um negócio desse, que coisa horrível, né? Então, a dificuldade do relacionamento, principalmente quando nós esbarramos em uma característica, vamos dizer, um detalhe fundamental da nossa personalidade, que se chama o radicalismo. Repita comigo. Eu não sou radical. É o que você pensa. Nem sempre o que você pensa é o que os outros pensam a teu respeito, né? Eu sou radical. Veja, olha o extremo de Pedro. Jesus se prepara, pega uma toalha, uma bacia, né? E ele vai começar a enxugar os pés das pessoas. Aí Pedro, o super Pedrão, se levanta e diz o seguinte: não, nunca lavarás os meus pés. Isso é uma posição que de alguém flexível, moderado. Se você é contra aquilo ali, né? Uma pessoa mais flexível, mais sábia, mais madura, como é que ela falaria? Olha, Senhor, não está errado você me lavar os pés? Como é que foi a conversa de João Batista quando ele viu Jesus, né, chegando e pedindo para ele batizar ele? João Batista não disse assim, nunca farei isso, jamais. Mas João Batista foi lá e falou o quê? Olha, você é o Senhor, quem devia me batizar era você, não eu te batizar. Isso não foi uma posição de uma pessoa radical, isso foi uma posição de uma pessoa sábia, equilibrada. Eu não estou de acordo, não estou entendendo, mas não está errado isso aí não? Ele perguntou, ele conversou. O radical não conversa, o radical corta. O radical não questiona, o radical já vai batendo direto de frente e contra. Entenda uma coisa, porque quando a gente começa uma mensagem dessa, as pessoas já começam assim, ele é assim, né? Lembra o que ela fez comigo outro dia? Foi exatamente, ela é radical,
né? Olha, o pastor está falando, tomara que ele preste atenção no que ele está dizendo. A gente sempre começa a voltar para o outro. Entenda, a palavra de Deus foi feita para limpar quem? No que te diz respeito, a palavra de Deus é para limpar quem? Eu. Então bota a mão no peito. Eu vou avaliar a minha radicalidade. Amém? E esse espírito de radicalidade, ele é um problema em todas as áreas, né? Quando você está em família, e aí a mãe quer visitar a mãe dela, e ela vai e propõe não sei o quê, e os filhos detestam aquela casa da avó. Tem filho que adora a casa da avó, tem filho que detesta a casa da avó, né? E fala, não vamos ficar lá de jeito nenhum, né? Já entra, a radicalidade está nas crianças, está nos adultos. A radicalidade é um sinal de imaturidade. Só que a radicalidade não é um sinal da idade. Você consegue entender esse conceito? A radicalidade é um sinal da imaturidade, mas não é um sinal da idade. Você tem homens, senhores, vovôs, vovós, que continuam radicais, continuam agindo com imaturidade. A idade não mudou, em alguns a idade até piora, né? Que ele fica aquela pessoa fica cada vez mais difícil, e tudo que você vai falar, ela é radical, ela é extremista, ela é uma pessoa difícil de relacionamento. Quanto mais radical nós formos, mais difíceis serão os nossos relacionamentos. E Pedro, ele vai para os extremos, né? Ele é bastante extremista. Então veja, o apóstolo Pedro aqui, ainda não apóstolo nesse momento, mas do texto, né? Mas ele falou isso para Jesus, e Jesus vai lá e responde: se eu não os lavar, vocês não terão parte comigo. Jesus foi firme, né? Eu preciso lavar vocês. Se eu não lavar vocês, vocês não podem ter parte comigo. E aí Pedro, ele rapidamente, ele não vai para o equilíbrio. O equilíbrio está aqui no meio. Qual seria o equilíbrio dessa situação? Tem que lavar os pés. E Jesus fala: eu vou lavar os seus pés. Nunca, jamais. Ele fala: se eu não lavar os seus pés, vocês não podem ter parte comigo. Aí o equilíbrio está aqui, lavar os pés. Eu estou aqui, não vai lavar meus pés. Aí o ponto seguinte de Pedro não é caminhar para o equilíbrio que Jesus chamou ele. Pedro passa por cima do equilíbrio, ele atropela o equilíbrio e vai lá para o outro extremo dizendo o quê? Então lava logo meus pés, minhas mãos, minha cabeça, pega o shampoo, né? Passa um desodorante aqui embaixo e tal, já faz serviço completo. E aí Jesus vai e fala para ele o quê? Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos. E aí ele fala que é por causa da palavra que vos tenho pregado. A palavra limpa, purifica, né? É o que a gente está usando hoje, a palavra de Deus para te limpar, né? Passa a mão assim no cabelo, estou sendo lavado, o corpo inteiro, né? Pela palavra de Deus. Entenda, a radicalidade entra nos relacionamentos marido e mulher. Vamos comprar isso? De jeito nenhum! Vamos passar as férias lá no céu? Nunca! A radicalidade, ela é extremamente perigosa. Veja, por isso que a palavra de Deus nos chama por equilíbrio, nos chama para a moderação. A radicalidade nos leva a pregações tipo: não pode ver televisão, crente não vê televisão. A radicalidade nos leva a doutrinas tipo: crente não vai à praia. Crente não pode ter amigos do mundo. Crente não pode usar determinadas roupas. Só tem que usar essa roupa assim, assim, assado. Não pode usar aquela. O cabelo tem que ser desse jeito. Não pode usar maquiagem. Não pode usar pintura. Não pode usar batom, senão é Jezabel. Ir à igreja por obrigação.
Muitas situações da radicalidade, elas criam obrigações dentro de nós que acabam nos destruindo. Veja, vamos pegar alguns detalhes aí que eu vou... Fala para o irmão do lado, vai doer um pouquinho. Isso foi só uma leve anestesia para você. Mas não é para anestesiar, é para doer. Você sabe qual é uma das maiores fontes do radicalismo? Uma das molas propulsoras do radicalismo é a insegurança. Toda vez que uma pessoa está radical, ela está demonstrando por trás uma grande insegurança. Eu já tive assim, porque a gente como crente, nesse mundo meio violento, às vezes é complicado, sabe? Você se posicionar sem criar tumulto e fugindo das brigas, de colisões, de situações de violência, né? Mas em algum momento, Deus me deu uma estratégia que sempre funcionou. Eu não vou poder mais usar com vocês, se alguém, né, entrar numa situação dessa, mas uma vez estava em Diadema, estacionado, um sujeito alto, eu era bem mais novo, ele devia ter uns 40 anos, e estacionou o carro, e eu consegui, naquela época eu estacionava bem, rapaz, eu não sei como é que eu desaprendi, mas eu botei o carro num buraco assim, que tinha uns 3 dedos para frente, uns 3 dedos para trás. Não sei como é que era um Fiat 147, ele entrou na vaga ali, aí chegou o sujeito, viu o carro apertadinho, que atrapalhou ele de sair. Ele falou, daqui eu não saio. E aí começou a xingar, começou a falar que eu vou quebrar teu carro, eu vou fazer isso, eu vou fazer não sei o quê, escândalo, cheio de gente parada e tal. Eu falei, calma rapaz, calma nada, porque não sei o quê. Eu levantei para ele, cheguei do lado, uma distância assim de 1 palmo. Eu olhei para ele, falei, você está muito corajoso. Tem certeza? E aí, virei as costas e fui embora. Ele sumiu. Só com uma frase calma, serena e tranquila. O senhor está muito corajoso. Foi embora. Quando eu voltei para o carro estava lá, ninguém tinha amassado, quebrado o carro. Não aconteceu nada. E situações, às vezes, que você mantém a calma. Uma vez estávamos com a pastora, saindo da igreja de Nova Vida, na época era no Paraíso, estava saindo da igreja, tínhamos visitado um enfermo no hospital, e aí fui para casa que a gente ia voltar para o culto da noite. Lugar de crente, domingo é na igreja, né? Para algumas igrejas sábado, nós estamos aqui no domingo, mas íamos voltar à noite, e aí passa no caminho um sujeito, me atravessa eu estava na principal, ele atravessa numa secundária e bate no carro, quebrou o eixo do carro, o carro parou, ficou lá, aquela coisa horrível e tal. E 3 sujeitos dentro do carro, aí já saíram com um negócio como se eles tivessem cheios de razão, cheio de bebum dentro do bar, tinha uns 20 bebuns assim no bar ali na esquina. E ficaram naquela situação e tal, que não sei o quê, e tal. Aí eu escutei de longe uma história uns caras falando, o cara é federal, tal, de terno e gravata, no domingo. Aí falou, o cara é federal, Polícia Federal, não sei o quê. E aí os outros estavam nervosos, que não sei o quê, que tá. Aí eu falei, o senhor está muito nervoso. Ele ficou olhando assim para mim. Eu falei, o senhor vai ter que ficar aqui, esperar que sair o BO, né? Até o final, depois do BO você vai embora. Aí ele virou as costas, calou a boca, foi para trás, os outros 2 fingiram que não conheciam ele. Eu não sei nem o que eu falei para ele ter ficado assim. E a mulher virou para mim, a mulher estava junto com ele. Não, pelo amor de Deus, não faz nada com meu marido, que não sei o quê, que ele está bêbado e tal. Eu falei, não, é só fazer o BO aqui, não tem... Por que esse estresse todo? O carro está quebrado é o meu. Quem bateu no meu carro foram vocês, ficar tranquilo. E ficaram lá até o final, demorou a chegar a polícia para fazer o BO. Aí depois que foram embora, ele chegou para mim e falou, eu posso ir embora agora?
Foi claro, pode ir embora e tal. Deixou o telefone, pagou tudo pelo seguro dele, a culpa foi dele, tinha que pagar, sem maiores problemas. Por que eu estou citando esses exemplos? Por trás de toda a radicalidade existe uma grande insegurança. Alguém lembrou, né? Repita comigo: por trás de toda a radicalidade existe uma grande insegurança. Dificilmente um ministério voltado para jovens, não apenas nos dias de hoje, mas em qualquer tempo, poderá ser um ministério sem radicalidade. Porque a insegurança do jovem está na sua própria falta de conhecimento. Então, se você dá muitas alternativas, eu tinha um colega de trabalho que ele era muito engraçado. Ele chegou lá, antigamente, lembra, qual era a cor de geladeira antigamente? Hã? Não, é mais antigamente. Não tinha cor nenhuma, era branca. A geladeira era branca. Era amarela? Eu acho que vocês viveram em outra geração. Isso aí, em qualquer casa, a geladeira era branca e branca. Mas a nossa já é o nosso tempo. Estou falando lá de trás. Aí, o que ele chegou lá? Chegou lá, foi comprar uma geladeira, fechou o preço, conseguiu um preço barato, que ele era assim, mão de vaca, pegou o preço mais baixo, que ele, depois de ver umas 30 lojas, negociou, chorou, fechou. Na hora que foi comprar, aí a vendedora falou assim para ele: mas que cor você quer? Ih, tem cor? Sim, tem 5 ou 6 cores, o senhor pode escolher. E ele ficou: 5 ou 6 cores? E você tem todas aqui? E ele saiu tão revoltado, ele queria comprar já em outro lugar. Não, a geladeira tinha que ser tudo de uma cor só. Ficar botando cor, ficar misturando aqueles negócios, porque a insegurança dele era o quê? Era uma surpresa para a esposa, e ele estava inseguro se a cor que ele ia escolher, ela ia gostar. Meu conselho, se for comprar coisa para casa, não faça surpresas. Um amigo meu comprou móveis, ele dividiu apartamento comigo aqui em São Paulo, e ele foi casar e tal, ele comprou a mobília inteira para casa, uma surpresa para minha esposa e tal. O quê? Você mobiliou toda a casa sem ela escolher os móveis? Ele falou: ela vai adorar, foi uma surpresa, um móvel caríssimo, não sei o que. Ele falou: rapaz, essa mulher não vai gostar nunca disso aqui. Por que você não acha bonito? Eu acho, são lindos, mas ela tinha que ter escolhido. Você entrou numa roubada. Então veja, todo momento de radicalidade, ele radicalizou, ele não comprou naquela loja, que ficou zangado. Não pode ter 6 cores. Volta ao tempo que só tinha 1 ou 2 cores, né? Ele não queria aquele negócio. Em toda situação de um jovem, por exemplo, num ministério, ele não gosta de muitas opções. A verdade tem que ser essa: eu preciso disso aqui, mais quadradinho, mais fechadinho, porque se for muito amplo, então eu já não sei o que eu estou seguindo, em quem que eu estou me baseando, em quem que eu estou me apoiando. A pessoa, quando vai largar um vício, a última coisa que ela procura é flexibilidade. Se ela quer largar um vício, não dá para ela encontrar um ambiente assim. Não, veja, olha, quem sabe e tal, porque... né? Aí vira alguém para ele, né? Aquele diácono que já caiu há muito tempo, fala assim: não, mas numa boa, um baseadozinho de vez em quando não vai te fazer mal, né? Vai parando devagar. E o cara que quer parar mesmo, ele não recebe bem aquilo, porque ele precisa de quê? De radicalidade, porque por trás dessa radicalidade vai estar o quê? Uma insegurança tremenda, de que eu não vou aguentar a barra, eu não vou segurar essa onda. E por aí vai, queridos. A radicalidade, ela entra nos nossos relacionamentos. Por exemplo, outro dia chegou minha sogra, né? A gente foi para o apartamento da praia, e ela vira para mim e fala uma hora lá: não, Bruno, tá, o chuveirinho lá do assento sanitário não está funcionando. O chuveirinho não está funcionando. Como assim não está funcionando? Não, vazou tudo. Estava tudo molhado, o banheiro dela. E
Aí ela falou, tem que consertar. Daí eu falei, mas olha, só o chuveirinho caro. Quem tem chuveirinho que funciona com registro aberto? Alguém tem? Com registro aberto, ele funciona sem vazar. Aí você só aperta a válvula, aí ele libera. A maioria das residências ou de comércio, você vai, o chuveirinho ele só funciona se você girar o registro, né? Liberar a torneira. E a última coisa que eu estava querendo era gastar dinheiro com o chuveirinho. Eu falei, mas minha sogra, o chuveirinho funciona desse jeito. Aí a Rebeca até estava junto, falou, que chuveirinho que não vaza é mais de R$200, pai. Né? Esse que vai só na coisa, eu vou gastar dinheiro com o chuveirinho, isso daqui agora, deixa esse chuveiro aí, tal. A gente alugou, ninguém reclama, deixa esse chuveiro aí, né? Mas a minha reação com ela foi uma reação radical, porque por trás tinha uma outra coisa, eu não queria gastar dinheiro. Eu não vou gastar dinheiro com isso daqui, pode me faltar para uma outra coisa, então segura a onda. Entenda que, na maioria das situações, por trás de uma posição radical, sempre existe uma insegurança. E é difícil trabalhar com isso. A radicalidade, ela esconde problemas por trás dela. Coisas que a pessoa não quer enfrentar, ela não quer esbarrar, ela não quer... por exemplo, ela está muito tensa com um monte de coisa, você traz mais um problema para ela. Ela não quer aquele problema. E você é o chato que está trazendo problema. Mas você trouxe na maior das boas intenções. Eu só queria ajudar. Mas nessa hora, aquela pessoa está por aqui de problemas na cabeça, e você está trazendo mais um. Você se tornou um elemento insuportável para aquela pessoa. E muitas vezes aquela pessoa se torna um elemento insuportável para nós. Porque a gente está cheio de problemas. E a nossa resposta diante de mais um é o quê? Radicalidade. Radicalidade. Tem que comprar fralda para criança. Qual é o preço da fralda? É tanto, tem que comprar aquilo, porque tem que comprar aquilo. Manda a criança parar de fazer xixi toda hora. Tem incontinência urinária, isso não é possível. Para de sujar a cozinha, tem que comprar produto de limpeza toda hora. Para de fazer isso. Quantas vezes nossas discussões são baseadas em radicalidade que escondem problemas por trás delas. E a gente não discute o assunto, nós discutimos na realidade o problema que está por trás daquele assunto. A reação que nos provocou esta radicalidade. A radicalidade não encontra um meio termo, como a gente viu, ela sai de um extremo e vai para o outro, né? Você não para analisar possibilidades intermediárias. Fala para o irmão do lado, sempre existem possibilidades intermediárias. Sempre há possibilidades de caminhos, de solução, que você puxa daqui, puxa de lá, né? Prende para lá e tal. É claro que você, usando o exemplo de um casal, né, debaixo de um lençol na cama, num dia frio, né? Às vezes a puxadinha foi para cá, para lá, não vai dar para os dois ficarem assim na cama, né? Com o braço aberto, com as pernas abertas, os dois, né? E o lençol cobrir todo mundo. Vai ter que restringir um pouquinho aqui, um pouquinho dali, mas vai ficar os dois debaixo dos lençóis, né? Ou debaixo do lençol de casal que eles colocaram. Sempre há um meio termo e um caminho de solução. A realidade, ela frequentemente apresenta dificuldades de se trabalhar em equipe. É difícil. Você vai trabalhar em equipe, aí tem um que encasqueta numa ponta lá, não, porque não vai, eu sou contra isso, não pode ser assim, não dá, porque é do diabo.
Aí o outro lá no outro extremo, porque eles sempre se desencontram nos extremos. Presta atenção. O desencontro da radicalidade está sempre nos extremos. E o encontro das soluções e da flexibilidade está sempre no meio do caminho. Em algum lugar, entre uma ponta e a outra, existe um caminho, uma rota de solução. E a pessoa não consegue. Não levante a sua mão aqui, mas quantos de vocês identificam em vocês mesmos essa dificuldade de trabalhar em equipe? Porque às vezes você bate na mesa, e é isso e aquilo, eu penso assim, porque é isso. E olha, tratando-se em termos de casais, você vai nos extremos mais absurdos possíveis. Porque no meio da família, quando as pessoas começam tem gente que fica madura, fica sábia e tal, cresce, não sei o quê, aí encontra a irmã, que mora lá do outro lado do mundo. Aí encontra, e vai passar um mês junto. Aí quando encontra aquela irmã, de repente, tudo maravilhoso, paz, nada. Depois de uns 15, 20 dias, né, começa a dar uma encrenquinha ali, um desafeto ali, uma coisa lá, né, de repente os dois voltam a brigar como eles brigavam há 40 anos antes. Duas crianças. A gente volta à adolescência, né? Casal brigando, né, como diz o Pedro e a Rebeca, é muito engraçado. Você olha assim, é muito engraçado. Uma família brigando, às vezes, é muito engraçado. Você olhar, porque é cômico para quem está do lado de fora. E terrível para quem está do lado de dentro. E quando você está falando de um trabalho dentro da igreja, você tem os extremos tipo assim, não podemos fazer isso. Isso é de Satanás. E lá no outro extremo, outro dizendo assim, não, isso é de Deus. Eu tenho revelação do Senhor que é assim. Pronto, um diz que é do diabo, outro diz que tem uma revelação profética. E aí, meu irmão? Como é que se resolve uma polêmica dessa? Uma polêmica dessa não se resolve no assunto. Uma polêmica dessa se resolve no coração, se resolve na mente. Transformai-vos pela renovação das vossas mentes. Falta visão, né? Falta absorção de coisas. Falta até a consciência de que eu não entendo do jeito que eu gostaria de entender, que eu poderia entender. Então fica difícil se adequar ou se adaptar a um grupo quando nós estamos em posições de radicalidade. A radicalidade, ela é sempre precipitada, ela não pondera, ela não ouve e ela restringe o espaço da meditação. Quando vem um assunto, o xiita, né, desculpa a expressão, se tiver algum islã aqui, visitante, né, mas o xiita, ele vem com o quê? Ele vem com aquela posição, é assim, não pode ser de outro jeito. O xiita trava tudo. O xiita, ele bloqueia as soluções. Ele fica já, antes de você discutir e ponderar sobre o assunto, ele já entrou com a posição dele como uma espada cortando tudo. É isso. Então essa característica é uma característica de insegurança, é uma característica de radicalidade que impede pessoas de trabalharem em equipe, de conviverem pacificamente e harmoniosamente dentro de uma família, dentro de um grupo de relacionamento. A radicalidade, ela acrescenta coisas na palavra de Deus. Ela não ouve e acrescenta coisas na palavra de Deus. Veja, no início da criação, em Gênesis 2,16, e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Então, ele fala para comer livremente de qualquer árvore, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comer dela, você vai morrer. Gênesis 3:1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher:
foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Então veja, isso daqui é um padrão simples que acontece conosco todos os dias. Todos os dias. Deus fala uma coisa. Deus disse o quê? De todas as árvores do jardim, vocês podem comer livremente. O diabo vem e fala o quê? Deus não disse que vocês não podem comer de todas as árvores do jardim? Não foi essa a pergunta que o diabo fez? Gênesis 3, ele pergunta para a mulher, foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Exatamente o contrário daquilo que Deus falou. Deus disse, pode comer de todas as árvores, menos dessa daqui. E o diabo chega e fala, Deus não disse para vocês não comerem de nenhum dos frutos? Entenda uma coisa, a igreja adora proibir coisas. Nós adoramos proibições na igreja, até pelo conhecimento das leis de Moisés, né? que a metade dos mandamentos são de proibições, não faça isso, não coma aquilo, não toque nisso. Então a igreja adora, ela vem para o Novo Testamento, vem para esse período e começa a repetir padrões às vezes parecidos. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer desse jeito aqui, não pode ser disso, né? E a igreja, ela aprendendo com o diabo, ela começa a criar uma infinidade de proibições que não estão na Bíblia. E o diabo coloca isso daqui, veja quantas proibições que não estão na Bíblia. Eu já ouvi crentes sérios com Deus falarem, eu não bebo porque eu sou crente. Eu não bebo nada porque eu sou crente. Legal. Que crença é essa? Que igreja é essa que você está? Que religião é essa? Aonde você está se baseando, né, para tomar esta decisão e esta posição e dizendo que você faz isso porque você é crente? Não, eu sou crente no Senhor Jesus. No Senhor Jesus? Jesus não tomava vinho? Eu jamais tomarei vinho. Ó, fazer isto sempre em memória de mim. Partam pão e tomem do cálice. Então que negócio é esse de eu não bebo porque eu sou crente? Você não bebe porque você tomou uma decisão pessoal de não beber. A Bíblia não fala que é proibido beber. A Bíblia fala com toda clareza. Ela fala contra a bebida forte, destilados aí 40, 35, 50, 60% de álcool na bebida. A Bíblia fala claramente, não vos embriagueis. Não há nenhum versículo na Bíblia que diga crente não pode beber, crente não deve beber. Então nós criamos um padrão adicional. Qual é o padrão adicional? Eu não bebo porque eu sou crente. Então aqui nós falamos com toda clareza, meu irmão, se a bebida é um problema para você, corta ela, não beba nunca. Nunca. Ah, mas a Bíblia não... Então a Bíblia não fala mal, está liberado, né, pastor? Uma vez chegou um irmão lá da igreja de Congonhas, falou, não, eu servi cerveja lá, e reclamaram. Pastor, o cara serviu cerveja, ficou uma meia dúzia de jovens lá, super animados, né, uma coisa meio exagerada, né, e ele falou, não, mas servi, porque vamos falar com o pastor Bruno. Ele veio falar comigo, ele falou, que parte você não entendeu da mensagem? Você vai servir para os jovens isso daí, ficou cheio de jovem lá, pagando mico, dando péssimo testemunho, por quê? Não, mas onde é que está na Bíblia, não vos embriagueis? Está na Bíblia, o que mais? Para você não agredir o templo do Espírito Santo. Então todo mundo sabe que beber com uma certa dose a mais sempre vai fazer mal.
A palavra de Deus fala, né? Se o teu olho direito te faz pecar, arranca ele, joga fora. O que isso quer dizer? Tem crente, eu falei mais cedo em questão de não ir à praia. Tem crente que não pode ir na praia. Tem um pastor que veio do interior de São Paulo, morava no Rio na época, e ele estava me ajudando bastante, me ensinando muitas coisas. Eles tinham uma igreja em Ipanema, e eu saía com ele, às vezes a gente ia na praia. Encontrar na praia, eu vi ele começava a olhar assim, era meio gorducho, a boca dele fazia, o olho arregalava e tal. Eu falei, pastor, essa praia não está te fazendo bem, não. Ele falou, não está. Não está, eu fico doido aqui. Eu falei, então melhor você não vir à praia. Ele falou, é verdade. É verdade. Não vem à praia. É diferente de quem nasceu nesse ambiente e convive, está acostumado com esse negócio e aquilo não tira ele do sério. Mas ou então, como eu já falei aqui outro dia, vai naquela praia, só tem família, né? O pessoal usa aquelas roupas mais adequadas, né? A mais jovem tem uns 72 anos, né? Você não vai ficar assim, vai numa praia deserta, você só vai ver peixe, não vai encontrar nenhuma sereia no caminho. Faça um negócio que dê para você encarar. Então, se o negócio te faz mal, tira e joga fora. Ele não pode fazer bem, mas você não, preste atenção, você não pode inventar doutrinas. Deus não te autoriza a isso. E Eva, o que ela faz? O diabo vai e fala, sugerindo um monte de proibições. Ela fala, não, as árvores do jardim está tudo liberado. Só que tem uma aqui que é do conhecimento do bem e do mal, que eu não posso comer, não posso nem tocar. Deus falou que não podia tocar? Por que ela inventou o tocar? O negócio mexe tanto, está tão proibido, que é melhor já acrescentar logo, não pode tocar. Igreja com muito jovem, namoro dá tanto trabalho, porque um engravida lá, acabou, o outro engravidou aqui, uma igreja grande, né? Dá tanto, né? A igreja que a gente veio, lá na Presbiteriana em Copacabana, tinha uns negócios assim meio diferentes. Os casais eram super espirituais, todo mundo estava, mas esse negócio de jovem, às vezes é complicado. E aí entrava lá, 400 jovens, entrava no primeiro dia, segundo dia de acampamento, terceiro dia, e aí quando ia embora, você prestava atenção assim, peraí, o João não estava namorando com a Márcia? O João está saindo com a Patrícia agora. E a Márcia está com o Alfredo, o Alfredinho. Agora mudou o namoro. Entrou namorando um, saiu namorando o outro. E aí você começa a ter esse monte de problema, aí você vai lá, peraí, 1 Brunos, capítulo 3, verso 4. 2 Mônicas, 3 Cláudios, e aí pronto. Qual é a doutrina agora? Para namorar aqui tem que ter a minha autorização. Sem a minha autorização você não pode namorar. Esse namoro não é de Deus. E aí você cai num pecado grave que se chama daqueles pastores ou líderes que exercem controle sobre o povo, domínio sobre o povo. Começa a dominar tudo. Não muda de emprego sem falar comigo, se antes eu orar ao Senhor e perguntar o que é para fazer. Como é que é o negócio, meu irmão? Virou pai de santo agora? Voltou profeta do Antigo Testamento, sobe lá na casinha do profeta para ver a direção de Deus, Deus vai falar pelo profeta. A palavra de Deus diz que nós todos fomos batizados com o Espírito de Deus e temos conhecimento de Deus e ouvimos de Deus. Você foi chamado filho de Deus. Todos os filhos de Deus são guiados pelos seus pastores. É isso que está na Bíblia? Não, todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, Romanos 8. O Filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Ele não tem que ter um guia na terra que vai dizer, você pode fazer isso, você pode ir para lá, você pode... Não tem.
Então nós não podemos acrescentar palavras à Bíblia, existe maldição para quem faz isso. O livro de Apocalipse fala: todo aquele que acrescentar é maldito, e vai receber sobre si, que acrescentar ou tirar, né? Vai receber sobre si as maldições deste livro. Então entenda, siga na moderação e no equilíbrio da palavra de Deus, não invente coisas novas, não assuma radicalidades, não crie. Por que nem tocar? Por trás de toda radicalidade existe uma insegurança. Eu tenho medo tanto daquilo que é melhor nem tocar. Se tocar já contamina, né? Dessas doenças contagiosas, quando o negócio da AIDS pegou, todos os médicos falando, informando o quê? Não passa pelo toque, não passa pela convivência, não passa pelo ar. Mas ninguém queria trabalhar do lado de um aidético. O aidético estendia a mão, já não queria cumprimentar, porque eu não vou tocar. Eu não sei o que pode acontecer aí. Nós criamos coisas, por quê? Porque por trás de uma radicalidade existe uma insegurança. Então, qual é a questão da radicalidade e os seus perigos? A radicalidade, ela traz sobre nós um monte de problemas, um monte de perigos, e ela envolve uma outra coisa. Veja a frase que Jesus fala para Pedro. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça, né? E Jesus vai e dá aquela palavra para Pedro. Mas antes de toda essa conversa, Jesus passa um princípio básico para Pedro. Ele diz o seguinte: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Isso é um princípio de Deus. Quantas coisas acontecem na nossa vida? Perdi o emprego, estou sem dinheiro, meu carro quebrou, fiquei doente. A última coisa que eu podia fazer agora era ficar doente. Janderson quebrou a perna. Mas Janderson precisa trabalhar. Cadê o Janderson? Ah, está lá em cima, né? Janderson precisa trabalhar agora. Como é que vai fazer? Está cheio de problema lá com as finanças. Como é que ele vai resolver os problemas? Aí Janderson agora está bom da perna, voltou a trabalhar. E aí, Janderson, como é que foi o período? Pastor, paguei todas as dívidas, foi uma bênção, foi tudo resolvido, né? E agora eu estou numa situação bem mais tranquila. Por que o Janderson quebrou a perna? Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Muitas coisas que vêm sobre nós, que a gente não entende. Às vezes nós não compreendemos. Veja, como é que você vai explicar para um cego qual é a cor azul e qual é a cor vermelha? Cego de nascença. Ele não entende. Ele tem uma limitação que o impede de entender. Você pode ficar nervoso, você pode gritar com ele, você pode bater na cabeça dele, você pode furar os olhos dele, que ele vai continuar sem entender o que é azul e o que é vermelho, porque é uma incapacidade. E Jesus falou, não adianta eu ficar explicando para Pedro. Pedro, nesse momento, não tem capacidade de entender. Em vários momentos na sua vida, nas nossas vidas, as coisas acontecem e Deus não dá explicação, porque não há capacidade para entender. Mais tarde, você vai compreender. Então, como é que eu convivo com isso? Você convive de único jeito que a Bíblia nos ensina que nós devemos conviver. Creia. Amém? Creia no Senhor.
O tempo inteiro Deus está querendo desenvolver e estabelecer uma relação de confiança. Confie radical e absolutamente no Senhor. Isso vai lhe trazer paz. Muitas coisas vêm nas nossas vidas, a gente não entende. Às vezes é correção e você pensa que é o diabo. Às vezes é uma situação, Deus está te dando um livramento, você pensa que é uma maldição. Às vezes Deus está te poupando de problemas muito maiores, como a historinha do pastor Isaías, quando pregou aqui outro dia. Diz que tinha aquele filho e tal, que vai lá, ele já tinha uma certa inferioridade física em relação aos primos, coisa e tal, os parentes estavam humilhando eles, né? E aí ele vai, quebra a perna, cai da árvore e tal, tem negócio, quebra as duas pernas e fica lá 6 meses engessado. Passou um mês, 2 meses, estoura uma guerra. Todos os primos dele vão para a guerra e ele fica em casa, porque ele estava com a perna quebrada. E os primos morrem. E ele fica vivo para contar a história. Não precisa entender, precisa confiar. Essa é a primeira coisa que o radical precisa entender na relação dele com Deus para poder abandonar o seu radicalismo. Por que o bendito do chuveirinho foi cair na mão da sogra agora? Apenas confie nas coisas de Deus. Amém? Apenas confie. Por que o Janderson quebrou a perna agora? Deus, como é que o senhor deixou? Que coisa horrível. De perna quebrada, ele pensou mais, usou mais a inteligência, conseguiu fazer contas melhores. Você está entendendo o que eu estou falando? Não se desespere com as coisas que vêm e você não está conseguindo absorver, porque só tem um jeito de absorver, é entender o que Jesus falou para Pedro. Pedro, agora você não vai entender, mas depois você vai compreender. E Pedro poderia ter dito assim, nos seus rompantes de radicalismo, né, de precipitações, ele poderia ter dito assim, não, depois eu vou entender, mas você vai lavar o meu pé agora, eu preciso entender isso agora. Não é assim que a gente é? Não adianta entender depois, eu quero entender agora. Agora não é hora de entender, agora é hora de confiar. Fala para o irmão do lado, agora não é hora de entender tudo, mas é hora de confiar, sempre e em todas as circunstâncias. Aleluia. É a hora de confiar. Jogue fora o teu radicalismo. Jogue fora as suas inseguranças que te tornam radical. Jogue fora essa necessidade, né, de radicalismo. Busque uma cura que vem de Deus. Mas tem um outro extremo que eu vou falar assim rapidamente antes da gente partir para a ceia. O outro extremo do radicalismo é quando eu percebo, eu sou radical, eu sou radicalmente radical. Né? Você sai de uma mensagem dessa, se você não se identificou com vários pontos do radicalismo ou da radicalidade, você é um tremendo de um cara de pau. Desculpa a expressão, não fica zangado comigo, né? Mas você é um tremendo de um cara de pau. Porque o radical... Não, pastor, estou falando de radicalismo. Eu sou tão flexível. Cala a boca aí, mulher. Que ela deu um risinho, né? Flexível, né? Aquele que está perto é pior. Quando a pessoa vem dar o testemunho, se está brigado com a outra, é que vai dar o testemunho. Deus mudou minha vida, eu era um cara mau, era uma coisa... Agora eu estou tão bom, eu estou tão mudado. E a outra pessoa olha assim, está mudado sim. Quanta coisa falta para mudar. O outro extremo, queridos, é o que eu chamaria de flexibilidade liberal. Eu saio do radicalismo e vou para a flexibilidade liberal.
Por que eu usei dois termos? Eu ia chamar de flexibilidade. Eu falei, mas peraí, flexibilidade é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Uma coisa boa. Liberalidade é uma coisa boa ou ruim? Depende. A Bíblia fala sobre dízimos, nós precisamos de fidelidade. Sobre ofertas, nós precisamos de liberalidade. Duas passagens bíblicas falam isso. Seja liberal nas suas ofertas. O que é o liberal? É aquele que não impõe resistência, não impõe restrições, não impõe impedimentos. Isso é o liberal. Posso fazer isso? Está liberado. Posso fazer aquilo? Está liberado. Posso fazer aquilo outro? Está liberado. Não, aumenta aí, chefe, está liberado, né? Ele não impõe restrições. Por isso que a palavra de Deus fala que aquele que oferta deve ofertar com liberalidade. Para de segurar tanto, segura esse dinheiro aqui, não é difícil para entrar, vai ser difícil para sair, porque, né? E segura aquele negócio, não dá oferta nunca para ninguém. Aí um dia ele está precisando de dinheiro, ele vai lá, pede para um, pede para o outro, pede para o outro, ninguém tem. A bênção fica restrita, porque aquilo mesmo que você semear, é isso que você vai colher. E Deus dá mais para quem? Para quem dá. Não é isso? Está na palavra? Né? Aqueles que dão com abundância serão abençoados, vai superabundar as coisas de Deus na vida dele. Então entenda, a liberalidade em si, ela não é uma coisa ruim, mas a flexibilidade liberal, o que eu chamaria de flexibilidade liberal? Flexibilidade liberal. Veja, não impor restrições. A palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. A luz é para iluminar e o sal é para preservar e dar sabor. O que é preservar? No tempo que Jesus falou ser sal da terra, o sal era usado para a preservação dos alimentos. Você não tinha geladeira, você não tinha corrente elétrica, você não tinha geladeira, muito menos de 6 cores, né? Você não tinha energia elétrica para ligar a geladeira, você não tinha onde refrigerar o material. Então normalmente você colocava em lugares cavados embaixo da terra, descia na escada, daquele lugar assim, quem tem alergia, né? É o império dos ácaros, né? Um lugar frio, úmido, cheio de potenciais mofos ou coisa assim, e muitos ácaros, né? Então entra um alérgico ali e está roubado, né? Não podia ser uma coisa intensa esse negócio de alergia naquela época. Mas você enchia a comida de sal, porque o sal preservava a comida para não estragar. Então quando você fala da função do nosso chamado, é uma função preservativa. Ela restringe a perversão, ela restringe o crescimento e o desenvolvimento do pecado, da iniquidade, do mal. E como é que você restringe? Você restringe restringindo. Não fala palavrão, meu filho. Como é que você restringe o mal nos seus filhos? Um bate no outro. Pô, você não pode bater no teu filho, vai lá, fica de castigo, né? Vamos conversar aqui. É a terceira vez que você tenta furar o olho dele essa semana. Vamos ter um papo aqui. Você quebrou o videogame do outro, por quê? Né? Então, você começa a restringir o mal. É uma função educativa. E quando você vê o Espírito Santo, né, a palavra de Deus sobre isso, 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7, diz assim: e agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso. Então quem é que vai ser afastado? Ele está falando sobre o dia do arrebatamento da igreja, em que a igreja sobe, a igreja não está mais aqui para no poder do Espírito Santo ter esse poder de restrição contra o pecado, e aí o bicho vai pegar na terra, porque não vai ter um ministério de restrição, não haverá sal na terra, a degradação será muito mais
intensa, muito mais rápida, a comida vai estragar. Então nós temos esta função básica e fundamental. Quando nós nos entregamos à flexibilidade liberal, quem é que tem a tendência de fazer isso? Vou citar um exemplo de um jovem, mas lembrando que a questão não é idade, é maturidade. O jovem, ele está lá, ele precisa de um ministério radical. O pastor que fala assim, com mais flexibilidade e tal, não agrada ao jovem. Ele tem que ser um que diga, não faz, não pode, que aí ele se identifica. Não, mas é sério. Pastor Lucinho, Lucinho, né? Para pregar para adultos, é difícil alguém curtir muito assim. Mas para os jovens, o jovem enquadra, porque ele precisa de um cara radical, senão eu fico meio inseguro. Aí quando o jovem vai amadurecendo, a insegurança, meu irmão, e aquele radicalismo, ele vai sendo quebrado, porque mas aquilo que ele falou, mas olha, puxa, eu vi uma mensagem, eu li um livro aqui aquele dia, eu vi esse negócio, eu estou enfrentando essa situação, aquela pregação não está servindo para me resolver esse problema, não está funcionando, o operacional dela não resolve a minha vida, e aí a pessoa fica, né, ela começa, e chega uma hora, ela fala assim, tudo que eu sei é que nada sei. Esse é o primeiro passo para a flexibilidade liberal. No passo seguinte, ele começa, ou ele vai para o equilíbrio, mas a tendência antes de ir para o equilíbrio é ir para a flexibilidade liberal. Vale tudo. Não precisa estar na igreja toda hora, eu estou na igreja aqui uma vez ou outra, né? Para de congregar. Vale tudo, a verdade é muito relativa. Aquilo que é bom para você, pode não ser bom para mim. Você entendeu isso da palavra de Deus, mas o outro entende aquilo. Então não adianta você me pregar a palavra. Sabe quando a pessoa se defende, você vai usar a palavra de Deus com ela, ela fala, você entende isso, mas outro entende diferente, outro então, tá bom, então você não faz nada com a Bíblia. Porque a Bíblia perdeu o poder sobre a tua vida. Aquele que entra na flexibilidade liberal, a Bíblia perdeu poder e perdeu eficácia sobre a sua existência. A Bíblia não faz mais nada com ele. A palavra de Deus ele criou um bloqueio contra a palavra de Deus. E ele vai se aprofundando nessas coisas. A liberalidade não impõe limites, ela aceita tudo e não restringe nada. Não pregue contra o homossexualismo. Eu vou repetir aqui mais uma vez. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, a Bíblia é radicalmente contra o homossexualismo. Homossexualismo não é doença, homossexualismo é pecado. Ponto. É pecado. Está em relação homossexual, está em pecado. É um desvio da criação, é um desvio da palavra de Deus. A palavra é muito clara sobre isso. Então vamos malhar os homossexuais. Não. A palavra de Deus também é muito clara sobre isso. Nós devemos amar o pecador. Jesus convivia com publicanos e pecadores, tentando chamar eles para a presença do Pai. Chamando eles à conversão, chamando eles ao arrependimento, chamando eles à mudança. Mas o cara, ele se convence que ele já nasceu homossexual. Não nasceu homossexual. A palavra de Deus fala sobre isso. Ele não nasceu homossexual, ele se transformou em homossexual. Mas está dentro de mim. Uma vez eu conversei com um homossexual, ele falou, mas Bruno, eu tentei. Eu ficava lá, eu namorava a menina e eu ficava de olho no irmão dela. Não estava em mim, eu não queria, era uma vergonha, meu pai não ia aceitar nunca, tive problemas graves com a família. Desde pequeno eu me sinto assim. Algo em você foi, com as experiências, com a absorção, você foi absorvendo e você se tornou homossexual. Você nasceu homem. Você foi gerado homem. Você foi gerada mulher.
Então nós não temos que nos inclinar à flexibilidade liberal. Jesus, quando veio, ele pegou o povo que estava lá, de Israel, inclusive os líderes religiosos, e eles falaram o que para Jesus? Olha, Moisés deu carta de divórcio. Jesus falou o que para ele? Desde o princípio, não separe o homem aquilo que Deus uniu. Não existe liberalidade para isso, irmão. Casou, está difícil, aprende a amar. Amém? Aprende a amar e confia. Se Deus fala não separa, não é não separar para viver no inferno, é não separar para ser curado, para ser restaurado, para ser renovado. Confia no Senhor. Não é para ficar, não, porque não pode separar. Então aí é obediência pela lei que nós falamos aqui. Nós obedecemos pela fé, se obedece pela fé, mas você não pode mudar os princípios de Deus. Não descambe para essa flexibilidade liberal. É que nem a história da bebida. A Bíblia não fala que você não pode beber, mas também não diz que é para você ficar tomando um monte por aí, né? Você sai de um extremo que é a radicalidade, que não está na Bíblia, e vai para o outro extremo, que é o quê? A flexibilidade liberal, que você começa a tomar todas, e acha que está na boa. Nós somos chamados à moderação, à maturidade, ao equilíbrio. O mundo vai se impressionar e vai se permitir influenciar pelos varões e varoas, maduros, equilibrados e cheios de fé e esperança em Deus e em sua palavra. Seja esse homem, essa mulher de Deus, maduro, equilibrado. Eu sei que você está cansado, eu vou acabar a mensagem agora e vamos partir para a ceia do Senhor, mas eu queria deixar essa mensagem completa para vocês nesse dia de hoje. Abandone a flexibilidade liberal, abandone o radicalismo. Entenda que a tua maturidade, a tua vitória e o teu testemunho se encontram na moderação, na maturidade e no equilíbrio. Amém? Fala para o irmão do lado, eu quero ser maduro, equilibrado e influenciar muitas vidas em nome de Jesus. Amém. Vou chamar aqueles que vão ministrar a ceia, possam vir para cá, por favor. Os demais, vamos nos preparar para receber essa ministração da ceia. Quanto mais você conseguir absorver, eu convido a igreja a ficar de pé, fiquei em pé esse tempo todo, agora vocês ficam um pouquinho também, para participarmos da ceia do Senhor. Quanto mais você conseguir absorver essa confiança no Senhor, de que muitas coisas nós não vamos entender agora, mas no futuro nós vamos compreender. Portanto, confia no Senhor. Amém? Ele está te pedindo os pés para Ele lavar. Dá os pés para o Senhor. Ele está te chamando a perseverança, a confiar nele, a esperar nele, a não se entregar ao desespero, a não ficar aí entregue às suas radicalidades, como se você dependesse delas para permanecer firme no Senhor. Seja firme. Apenas pela sua confiança no Senhor, aconteça o que acontecer. O tempo está ruim, está cheio de problema, confia. Eu estou confiando há 3 meses,
mas não mudou ainda o que eu queria. Continue confiando. Como é que você acha que José, tantos anos preso na cadeia, absorveu tudo aquilo? E como é que aquele homem sai daquela cadeia para ser o primeiro-ministro do Egito, que era a nação mais poderosa da terra naquele tempo? Entenda, o tempo que você passa, às vezes sem entender, mas apenas perseverando em confiar no Senhor, é um tempo que Deus insere coisas novas no teu coração. É um tempo que Deus te ensina a resistir, a confiar, a simplesmente crer nele, a simplesmente esperar dele coisas extraordinárias, a simplesmente, mesmo em meio a chuvas e grandes tribulações, continuar declarando: o Senhor Jesus é o meu Senhor, eu confio nele, a minha vida está nas mãos dele. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, ele é Senhor, minha vida está guardada nele. As promessas de Deus sempre estarão vivas sobre a minha vida, sobre a minha família. A provisão do Senhor é uma promessa dele na minha vida. A cura é uma promessa de Deus na minha vida. Enquanto os irmãos distribuem agora os elementos da ceia, se prepare para essa ceia do Senhor. Se prepare para este momento de usufruir daquilo que o Senhor já fez na tua vida. Comer do pão, que é o seu corpo. Beber do cálice, que é o seu sangue, que foi derramado, que foi moído em favor de cada um de nós. O coração que se aquieta diante das tribulações e das lutas é aquele coração que consegue não ser radical. É aquele coração que consegue se encher de sabedoria. É aquele coração que não se precipita em palavras, mas ele consegue ponderar, meditar antes de falar qualquer coisa. É aquele coração que reflete, que se lembra das coisas de Deus. A palavra diz que o Espírito de Deus nos lembrará das coisas que nos são ensinadas. Um homem radical, a sua capacidade de memória está afetada. Por isso é importante ter essa postura de confiança que amolece a tua radicalidade, a nossa radicalidade. E quando nós somos amolecidos, a nossa capacidade de memória, ela aumenta extraordinariamente. Fala para o Senhor: Senhor, ativa a minha memória para a tua palavra, para as tuas promessas, para a voz do Espírito Santo. Aleluia. A unção que recebeste vos lembrará de todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Aleluia, aleluia. Quando vier o temor, quando vier as posições duras, quando vier aquela impaciência, intolerância, quando vier a intoxicação mental, psicológica, emocional, é hora de você relaxar na presença do Senhor e apenas repetir o que Jesus disse para Pedro: eu não entendo agora, mas eu vou compreender no futuro. Você pode repetir isso comigo: eu não entendo agora, mas eu vou compreender no futuro. Quais as situações que estão te amargurando, que estão te machucando, estão te ferindo nesse tempo de hoje, nesses tempos que você vive na tua vida, neste ano de 2016? Quais são as coisas que te machucam? Quais são as coisas que te deixam angustiado? Quais são as coisas que te deixam desesperado? Tipo, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso ficar parado. Quais são as coisas que estão destruindo a tua paz? Quais são as coisas que estão roubando a tua alegria? Quais são as coisas que te afastam de congregar na casa de Deus?
Hebreus fala advertindo sobre a flexibilidade liberal, dizendo exatamente sobre isso, que alguns deixaram de congregar. Deixar de congregar tudo que você não pode fazer. Se você tem algum irmão da igreja que você lembra, olha, não está vindo, tem faltado, pega essa mensagem de hoje, dá para ele, olha, essa daqui é para você. Não deixe de congregar. Nunca desista de lutar contra o pecado. Tudo que Deus faz na terra, Ele faz através, em conjunto com homens. Se você não fizer a sua parte, nada vai acontecer. Mesmo que a sua parte seja trazer botijas vazias de azeite para Deus encher. Mesmo que a sua parte seja pegar cestas com respingalhos de pães e peixes e levar até os braços e a boca de uma multidão para alimentar. Sempre existe a tua parte. Mesmo que a tua parte seja pegar um pote de sal que alguém te deu e você jogar nas águas que estão amargas e fazer delas águas potáveis. Ao teu passo, o teu passo tem que ser dado junto com o Senhor. Prepare-se para comer do pão agora e beber do cálice. Coloque seu coração diante do Senhor. Pai, eu quero essa mudança na minha vida. Eu quero caminhar para a maturidade, Senhor. Eu quero caminhar para o equilíbrio. Eu quero caminhar para uma vida abundante na Tua presença, Senhor. Tem gente que começa no reteté, na busca de unção, de poder. Depois vai, só quer saber de conhecimento, que aquilo ali não vale, não resolveu. E vira um cabeção de tanta intelectualidade. Mas a palavra de Deus diz: errais, porque não conheceis nem as Escrituras e nem o poder de Deus. A nossa vida é regada pela palavra de Deus, e a nossa vida é regada pelo poder de Deus. Precisamos das duas coisas. Não abra mão nem do conhecimento e nem do fogo do Espírito. Se encha dos dois. Os dois são para você. Os dois são para o teu temperamento. Os dois são para a tua intelectualidade. Os dois são para as tuas necessidades. Se há pecados a serem abandonados, joga eles fora agora em nome de Jesus. Se você se identifica com aqueles que têm sido radicais, estão dificultando o relacionamento na sua casa, você se sentiu meio xiita com esta mensagem, coloque isso diante do Senhor. Pai, eu quero abrir mão disso. Eu tenho Deus vivo dentro de mim, eu não preciso de inseguranças, eu não preciso de radicalidade para proteger a minha fé. Eu tenho Deus vivo dentro de mim, eu não preciso de uma flexibilidade liberal para me sentir bem, para me sentir livre. Eu não preciso me corromper para ter a sua presença no meu coração.
pedir para a Flávia orar abençoando o pão. Amém, Senhor. Pai, temos perdido, Senhor, tantas guerras pela falta do equilíbrio, pela falta da estabilidade, pela falta da fé. Muitas das vezes, Pai, a incredulidade é muito mais forte nas nossas vidas. Por isso, Senhor, nos ensina como essa palavra de hoje nos traz para o Teu equilíbrio, Pai, para o centro da Tua vontade. Porque a gente só se perde quando a gente sai do caminho, que é Jesus. E muitas das vezes estamos aqui, Pai, reunidos, mas perdidos, fora do caminho. Que a Tua palavra, Senhor, nos atraia, Pai, nos coloque de volta no lugar. E que tudo que temos perdido, Senhor, por falta de equilíbrio, por falta de confiar, de entregar, que o Senhor nos faça ouvir, Senhor, o Teu Espírito que nos ensina todas as coisas, que nos faz lembrar tudo que foi aprendido, Pai, e que fomos deixando pelo caminho, Senhor. Aquieta as nossas almas, Pai. Não queremos mais nos prostrar para os problemas, para as dificuldades. Queremos confiar. Foi difícil para Pedro, Pai, eu sei que é difícil para a gente. Mas a Tua palavra que nos lava, que é vida, ela nos mostra. Por isso nos atrai, Pai, a Tua presença, a beber das Tuas águas, a estudar a Tua palavra, a investir tempo contigo, Pai, para que não sejamos jogados de um canto para o outro, sem direção, como se fôssemos pagões, Pai, como se não tivéssemos Deus. Ensina-nos, Senhor. Obrigada por essa palavra, Pai. Obrigada porque o Senhor se importa conosco. O Senhor tem falado, igreja. Quem tem ouvidos, que ouça, o Senhor tem falado. Vamos ouvir e praticar, porque a guerra só se vence crendo. Eu abençoo, Pai, esse pão em memória de Ti, em memória da Tua entrega, em memória de todas as minhas conquistas que foram pregadas naquela cruz. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa carne, Pai. Obrigada por esse amor. E obrigada por essa entrega por mim e pelos meus irmãos, Pai. Eu abençoo esse pão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem todos comer do pão. Se há pecados a serem confessados, confessa agora. Se há mudanças a serem entregues nas mãos do Senhor, entrega agora em nome de Jesus. Fala: Pai, eu quero mudar. Pai, eu quero fazer diferença. Me dá maturidade, Senhor, me dá moderação, sabedoria. Me livra, Senhor, das radicalidades. Me livra, Senhor, dessa flexibilidade liberal. Me leva para a Tua presença, Senhor.
pedir para o Roberto orar abençoando o cálice. Pai, obrigado por este momento que em memória de Ti fazemos, Senhor. Ao erguer esse cálice, Pai, lembramos do Seu sangue que foi vertido na cruz, e que cada gota do Seu sangue pagou os nossos pecados, tirou de sobre nós, Senhor, o peso da culpa, e pregou, Senhor, cada mazela na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque a Sua palavra nos lava, e é impossível nós sermos submetidos à Sua palavra e não sermos transformados. Obrigado, Pai, porque da mesma forma que nós cremos que foi para termos liberdade que o Senhor nos libertou, por outro lado, Pai, também cremos que tudo podemos, que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. É esse equilíbrio, Senhor, esta direção, este princípio que hoje, Pai, nós queremos atar no entorno dos nossos pescoços e nos lembrar dele todos os dias. Este equilíbrio, Pai, que nós precisamos buscar a cada dia, ao nos lembrarmos que o Senhor pagou um preço por isso, para que tenhamos liberdade, mas também que tenhamos livre-arbítrio, que possamos medir os nossos atos, que nós possamos, Pai, a todo momento, quando for apresentado algo diante de nós possamos nos lembrar de Ti, como fazemos agora, Pai, para fazer valer a pena em nossas vidas, para que não seja em vão o Teu sacrifício, nos lembrando de Ti, Pai, os Teus princípios em nós. O Espírito Santo nos fará lembrar de cada direção, Senhor, que o Senhor tem para nós, estabelecida na Tua palavra. Nos ensina, Senhor, a cada dia andar pela esteira dos Teus princípios. Nos ensina a cada dia, Pai, a transitar pela direção que o Senhor aponta para nós na palavra. E aí, Senhor, estaremos seguros de estar andando no bom caminho. Obrigado, Pai, eu abençoo, Senhor, este cálice. Ergo o cálice, Senhor, dizendo mais uma vez: fazemos isso em memória de Ti. Por tudo que o Senhor fez por nós, nós somos gratos, Pai. E no nosso coração há a firme convicção de que nós somos a paixão de Cristo. Obrigado, Senhor, bendito seja o Teu nome. Como existe essa gripe aí espalhada, até hoje tem gente que não está aqui no culto, que ainda está familiares com gripe. Eu vou pedir para você não trocar o cálice com ninguém, mas apenas vá até ele, vá até pessoas que você queira abençoar e brinde. Fale para ela: Deus te abençoe, Deus te dê vida, Deus te dê paz. Amém, você também. Deus te dê renovação, Deus te dê restauração de vida, Deus te dê maturidade, te dê moderação, te dê equilíbrio, te dê discernimento. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Depois que você acabar de brindar Sou com quem você por quer, Jesus, você pode beber agora do cálice, herdeiro em nome de Jesus. Deus. Ele me leva à glória dos céus. Diga glória a Deus. Canta minha alma, Levante as mãos para o Senhor. canta ao Senhor.
Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta minha alma, canta minha alma. Muitas coisas aconteceram na minha vida que hoje eu não entendo, mas um dia eu vou entender. E enquanto eu não entendo, eu sigo na paz, apenas confiando no Senhor, confiando no Senhor. Às vezes nós queremos ouvir uma profecia, uma palavra que nos dê uma tranquilidade sobre um assunto. Queremos ouvir Deus dizer que nada vai acontecer para ficar tranquilo. E às vezes essa palavra simplesmente não vem. E não é porque vai acontecer alguma coisa, mas é porque hoje Ele quer que você aprenda a confiar nele cegamente. Isso lhe trará paz, isso lhe trará sabedoria,
Isso lhe trará crescimento espiritual. Isso lhe trará vida. Isso lhe trará alegria que não depende de circunstâncias. Receba esta palavra que lhe foi dada hoje em nome de Jesus. Receba, abra mão da radicalidade, abra mão do liberalismo, em nome de Jesus. Amém. Pai, abençoa o teu povo, dá-nos uma semana de vitórias, uma semana abençoada. Tenhamos aqui um culto de quarta-feira tremendo, tenhamos um trabalho de jovens no sábado, tenhamos aí o grupo de vida extremamente abençoados. Toca em especial, Pai, nessas vidas que estão novas, estão há pouco tempo, ou estão nos visitando hoje, que sejam guardadas pelo Teu poder em nome de Jesus. Ouve as orações que foram feitas, ouve o clamor que essas vidas apresentaram a Ti, Pai. Ouve o grito de socorro, Senhor. Ouve, Pai. Toca no coração. Visita este homem, esta mulher, esta família com a Tua paz, com o gozo do Teu Espírito e com a Tua resposta, a Tua solução nestas vidas em nome de Jesus. Age e conserta, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Dê uma grande salva de palmas ao Senhor. Louvado seja o nome dEle. Deus te abençoe tremendamente. Tenha o tempo de comunhão, a cantina está aberta.